Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus. Mateus, capítulo 7. Nós vamos, irmãos, começar pelo versículo 7, aliás 12, perdão, capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Sim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Os ensinos do Senhor Jesus, irmãos, sempre foram com autoridade, porque nele estava Deus, e por conseguinte as suas palavras eram as palavras de Deus. Por isso que falava com autoridade. Já os escribas também falavam, mas não tinham a mesma autoridade que tinha o Senhor Jesus. E que aqui, ele fez aqui um sermão lá na montanha, falou sobre o juízo temerário, também falou que coisas santas não se joga ou não se dá aos cães, falou sobre a perseverança na oração, que é o nosso dever, e falou também sobre a porta estreita. E ele, o Senhor Jesus, ele é comparado como a porta que é estreita. Depois instruiu sobre os falsos profetas e deixa aqui uma recomendação para ouvir e cumprir as suas palavras. E é o que o Senhor nos manda nesta manhã, irmãos. Ele, como disse aqui, já havia falado nesse discurso, neste sermão, muitas coisas ensinando. E daqui então, como começamos a leitura, portanto, ou seja, encerrando tudo,
Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Isto quer dizer que o crente do Senhor Jesus não é aquele que é egoísta, que só pensa por si. O bem que ele quer para si, ele também faz aos outros que estiverem ao seu redor. E depois ele faz a recomendação para entrar pela porta estreita, porque dizia: larga é a porta e o caminho espaçoso, e estes conduzem à perdição, e são muita gente que entra por ela. É o que se vê hoje, irmãos. A largueza no viver, a forma livre das pessoas, viver segundo os seus desejos, isto é o que mais as pessoas procuram, porque são as coisas visíveis, palpáveis, com os olhos e com o corpo que a pessoa tem, de modo que é muito mais fácil fazer aquilo que está ao nosso redor, que nós vemos, sentimos, temos prazer para esta vida terrena, do que servir ao Senhor numa coisa que não se vê, porque ninguém vê nada espiritualmente, apenas podemos sentir, coisa que também nem todos sentem. Mas o sentir é o nosso dever de buscar para que sintamos em nós a necessidade de dar maior atenção à nossa vida espiritual do que à vida terrena. Porque a vida terrena, ela é finita, termina, e rápido, hein? Não vai muito longe. Mas a outra que está dentro de nós, não, irmãos. Ela está colocada para a eternidade. Nós não podemos perder, porque quem a perder, então perde a vida eterna, e esta vida eterna que nos é prometida é com a glória de Deus nos céus. Mas isto exige de nós, irmãos, que andemos um limite apertado, um caminho justo, que não dá para andar muito à vontade, aliás, não dá para andar nada à vontade, porque nós vivemos dentro dos limites que a graça de Deus impõe a cada um. Nosso viver não é como o mundo vive, fazendo, praticando, agindo como são as pessoas que não têm a graça. Nós somos agraciados pelo Senhor, estamos neste alto e sublime caminho. O nosso caminhar deve ser segundo a vontade de Deus, para entrar naquela porta que é apertada. Não passa, irmãos. A pessoa passa muito justa. Não dá para carregar. É como, por exemplo, uma pessoa que carrega uma mala grande, uma mochila grande, mas vai andar num lugar que só cabe uma pessoa apertada. Então não consegue andar. Começa a andar e enrosca no caminho. Por quê? Porque ela quer carregar consigo tudo quanto ela possui. Então, na graça do Senhor Jesus, não é possível carregar o que o mundo dá para nós. Só dá para levar aquilo que Deus dá, e aquilo que Deus dá nós carregamos por dentro. E carregando por dentro dá para caminhar apertado sem se enroscar com nada. Bendito seja Deus. Então isto deve ser conservado em nós, irmãos. A porta, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mas são pouca gente que encontra. Mas nós encontramos, queremos crer que todos que ouvem essa palavra aqui presente e virtualmente por esse mundo afora, quem estiver ouvindo, faça agora uma análise de consciência e veja se o teu caminhar está de forma apertada, justa, segundo as medidas de Cristo na tua vida, ou você está vivendo livremente como vive o mundo, fazendo tudo que ele dá, que ele faz, que as pessoas praticam, e querendo entrar. Você não vai passar na porta. Lá não tem como, só vai passar muito apertado. Por isso que nós sofremos, nós lutamos, porque dá vontade de carregar coisa, não é, irmãos? É como a pessoa, por exemplo, que está andando, tem gente que gosta de pegar as coisas que estão jogadas por aí e acha que serve para ele. Os irmãos já viram isso? Carrega até um saco nas costas, tudo que vê e acha interessante ele põe naquele saco e vai carregando. Ele acha que um dia vai precisar daquilo, mas são coisas que já jogaram fora porque não prestava. Só que agora a pessoa que não tem entendimento, ele vai pegando no chão, que não presta, jogar,
Se jogaram fora por quê? Porque ninguém perde as coisas boas, é muito difícil, porque coisa boa a pessoa tem cuidado. Vê, irmãos, achar dinheiro na rua é muito difícil. Achar um relógio de ouro, um anel de ouro é muita sorte. Então é difícil da pessoa deixar e perder. Então o que a pessoa pega? O que não vale nada. E vai carregando. Chega uma hora que não consegue andar, porque o peso é muito grande do que está carregando. Espiritualmente é assim, irmãos. Vai pegando uma coisa, vai pegando outra. Pega um costume do mundo, pega um vício, pega uma maldade, pega outras coisas e vai ensacando isso e jogando nas suas costas. E vai andando com dificuldade, porque cada vez que congrega, como hoje, vem uma palavra dessa, já incomoda de ouvir. É como alguém falou, você está carregando muito peso, não dá para você passar aqui. A pessoa fica brava, briga até. Não, eu vou passar. Pô, então você tenta. Vê se você consegue. E não consegue. Fica enroscado no caminho que precisa seguir. Mas o crente que observa a palavra, irmãos, não dá confiança para as coisas do mundo. Não se prende com vício, com mau costume, com cobiça, com malícia, com engano, com mentira, com ódio, com inimizades. Nada disso prende a pessoa. Não, eu não quero, eu quero estar em paz. Mas te ofenderam, te xingaram, você não vai tirar satisfação. Não. Deixa lá, eu quero servir a Deus em paz. Mas estão falando mal de você, fizeram uma calúnia. Bom, eu não devo, deixa na mão de Deus. Você não vai reagir? Não. Mas como que pode sujar o teu nome? Mas perante Deus meu nome está limpo. Eu quero estar limpo não é perante as pessoas, perante Deus. Bendito seja o Senhor. Tem gente que briga, irmãos, e vão até as fatalidades malignas por causa de coisa tua. Briga com o vizinho, briga com o marido, briga com os filhos, briga com os pais, briga com o músico, briga na orquestra, porteiro, não se entende mais. Estão se enroscando com coisas que só atrapalham a caminhar. Vamos hoje, por esta palavra, fazer um exame de consciência e ver o que nós estamos carregando conosco que vai nos impedir de entrar na porta estreita. Inimizades, incômodo em ouvir a palavra que mexe com o nosso ego, com o nosso ser. É porque você está carregando coisa ruim. Porque quem está bem agora diz: fala, Senhor, porque eu quero ouvir a tua palavra. Bendito seja Deus. E quantas coisas, irmãos, passatempos imorais que deturpam a dignidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, fica ali atento, quer ver, e a curiosidade vai levando, e vai enchendo a sua mala de imundícias, malícias, impurezas, malignidades. E depois, quando vai orar, já não consegue mais, nem comunhão. Olha, se tu já não tens comunhão com Deus, quer dizer que pela porta você não vai passar, porque ela é muito apertadinha. Olha aqui, ó. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Aí dá para passar todo mundo, levando tudo. Sabe por quê? Porque do outro lado só tem lixo, só tem imundícia. Porque passa tudo e do outro lado tudo serve, tudo vale, tudo pode. É bonito. Às vezes o pai, a mãe, os que já estão fora da palavra, vê o filho, a filha, cometendo coisas que não são agradáveis a Deus, com tendências, com desvios de conduta voltado à imoralidade deste mundo. Admiro, tadinha, deixa ela, deixa ele, coitadinho. É a vida. Porque você está carregando uma mala que você não vai conseguir caminhar, caminho apertado, e você já está travado aí. Mas é meu filhinho, minha filhinha. Ensine o menino os caminhos que deve seguir, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Está escrito. E Paulo exortava os irmãos Efésios também no capítulo 6. Vós, pais, criai os vossos filhos na administração e doutrina do Senhor. É o nosso dever.
Admoestar é ensinar, insistir com amor, com carinho. Mas às vezes não deixa, coitadinha, né? Deixa. É o celularzinho dele, às vezes ele nem dorme à noite, passa até de madrugada. Mas coitadinha, também não tem o que fazer. Fica aqui, se tirar dele isso, se impedir, o que é que ele vai fazer? E vai deixando. O dia que você abrir os olhos, a mala que ele está carregando não deixa ele caminhar mais. É verdade? Isso não é, irmãos. Só que esta verdade só ouvimos na casa do Senhor, porque aqui é a casa do oleiro, sabe, irmãos? A casa do oleiro é onde se faz vaso. É onde pega um monte de barro, tira a impureza, tira o cisco, os grãos de pedra e começa a trabalhar. Se não dá certo, espatifa tudo, perde. Mas o oleiro que sabe quanto custa o vaso, ele vai, pega outra vez, limpa, e vou fazer um outro vaso do jeito que eu quiser. Aqui é a casa do oleiro, a graça do Senhor, na verdade. É a casa do oleiro. Aqui é a roda, onde o Senhor está rodando e a mão dele está alisando, para fazer um vaso. Tira a sujeira, tira a imundícia. E bendito seja Deus que ainda está fazendo isso. E não sabemos até quando o Senhor vai fazer isso, irmãos. Ainda temos a palavra que justifica, depois de haver purificado, de haver santificado, de haver limpado a pessoa, vem o Senhor justifica. O dia que não tiver mais, ficará um grande povo, como já aconteceu no passado, se junta, como hoje é domingo pela manhã. Quantos lugares por este mundo, pessoas estão indo agora nas igrejas, nos lugares, vai cheio de tanta imundícia, de vício, do fumo, do alcoolismo e de outras drogas, traindo a mulher, traindo o marido. Mas vamos na igreja, vamos na missa, vamos aqui, vamos ali, e volta carregando o pecado e não caminha no caminho apertado. Mas quem está ouvindo aqui ainda tem, irmãos, espaço no caminhozinho apertadinho, mas que vai levar a vida eterna. Glória a Jesus. A Irmandade aceita este conselho desta manhã, irmão. Sejamos agora, então, como o Senhor deu de falar antes, estamos agraciados, debaixo da graça do Senhor Jesus. Há ainda um pouquinho de fé no teu coração? Dá para crer que Deus está usando de misericórdia neste dia? Sim, Senhor, eu creio. Você promete de estar entregue ao Senhor para Ele te limpar? Aceito. Então o Senhor te limpa nesta manhã pela palavra. O Senhor Jesus falou para os discípulos assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. É como a vara que, se não estiver ligada na videira, não pode dar os frutos. Assim vós, se não estiverdes ligados em mim, também não terão frutos. Bendito seja o Senhor. Então agora o Senhor quer nos limpar, nos consagrando a Ele, nos santificar e nos justificar. Se justificar, vamos seguir o nosso caminho apertado, que vai dar para passar na porta que é estreita. Quem aceitar esta palavra, vai em paz. O Deus de paz te acompanhe e te leve até a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então as aflições da vida, provações, lutas, dificuldades, também poderão te ajudar a você se enquadrar dentro da vontade de Deus. Porque estando, irmãos, na vontade do Senhor, ainda que as coisas se apertem no nosso viver, com tantas coisas que nos oprimem, Deus nos dará sempre vitória sobre os nossos adversários. Deus seja louvado.